Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, continuamos aqui com as nossas informações, agora para falar sobre mercado de máquinas agrícolas. Um mercado que ao longo do ano, né, a gente vem sempre comentando aqui no site para as commodities, né? O setor do agro, num geral, foi muito impactado aí pela disponibilidade de crédito. Isso tem afetado a decisão, né, por aquisição de tecnologias, novas máquinas aí. Esse é um cenário que a gente precisa avaliar, né, e para isso estamos aqui com Pedro Estevão, presidente da SESMIA. Pedro Estevão, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Obrigado, Erickson. Eu que sempre agradeço a conversar com vocês. Bom, Pedro, o cenário esse ano foi complexo em relação a juros altos, né? Essa tomada de decisão dos produtores rurais sendo impactados aí, ah, pela aquisição de novas tecnologias, novos maquinários. Tivemos um plano safra também muito difícil de ser acessado. Enfim, como foi o cenário de máquinas agrícolas para 2025? Qual que é o balanço que a gente faz agora ao final do ano? Você tem razão, o cenário foi bastante complexo. Nós viemos com o primeiro semestre bastante positivo. Nós chegamos a subir as vendas de primeiro semestre de 25 em relação a 24, 20%. Mas aí quando entrou o plano safra, o juro veio um pouco alto, o Moderfrota, que é a principal linha de financiamento de máquinas agrícolas, veio com um juro de 13,5. O agricultor achou isso um pouco caro, então isso segurou as vendas. E você teve também o tarifaço do Trump, né, que trouxe bastante instabilidade no mercado, né? Mesmo aquelas culturas que não tiveram, não foram, não teve a tarifa aplicada diretamente, o pessoal sempre traz um tipo de dificuldade em enxergar o futuro. Então a pessoa acaba não investindo. Agora, eu diria que são dois fatores principais que fizeram com que o ano fosse complexo. Primeiro semestre bom, o segundo semestre bastante restritivo. Tanto é que desses 20%, a gente acha que deve fechar o ano com apenas 8%. Então, voltando, eu acho que foram dois fatores. Primeiro, o preço das commodities, né? Principalmente soja e milho, que não está um bom preço, ou seja, o agricultor não tem prejuízo, mas não é aquele preço remunerador que o agricultor gostaria, né? Então, você tem uma baixa rentabilidade nessas duas commodities, que representam 60% do mercado de máquinas agrícolas. Então, tem um peso muito grande no setor. E outro foi os juros, né? Os juros e crédito, né? Como eu falei, o juro o pessoal achou que ficou um pouco alto, e o crédito ficou bastante restritivo, né? Nós tivemos uma inadimplência bastante grande no Brasil esse ano. Nós tivemos uma onda de recuperação judicial e nós tivemos uma mudança na forma de contabilizar os devedores duvidosos, que até então você contabilizava apenas a parcela, os bancos contabilizavam apenas a parcela que não estava paga. Agora, praticamente, ele é obrigado a contabilizar todo o empréstimo. Então, tudo isso fez com que o banco ficasse fizesse análise de crédito bastante criteriosa e restringisse o acesso a crédito. Então, esses dois fatores, preço de soja e milho barato, o tarifa e os juros, né, o juro alto a análise de crédito restritiva, diminuíram bastante o mercado nesse segundo semestre. E lógico que teve o tarifaço, que também ajudou bastante esse mercado. Então, um mercado que vinha muito bem, o segundo semestre ficou bastante ruim, mas mesmo assim a gente fecha o ano positivo, né, com 8% de faturamento real, 8% positivo em 25 em relação a 24. Bom, dito isso, diante desse cenário, gostaria de entender como que foi o perfil, né, da aquisição dessas máquinas. Ah, a princípio, né, nas nossas conversas de início de ano contigo, Pedro, a previsão era um perfil mais focado em tratores, principalmente de pequeno e médio porte, né. Gostaria de saber se isso se concretizou, como que foi esse perfil e como foi o perfil de aquisição também dessas máquinas, quais que foram os caminhos encontrados aí para os produtores conquistarem aí novas máquinas agrícolas. Olha, o perfil se confirmou. Nós tivemos uma venda bastante. O mercado de café, laranja e pecuária está muito comprador. Então, esse pessoal comprou muita máquina. Tanto é que trator, que representa mais ou menos 45% do mercado de máquinas agrícolas,
a venda de trator está 20% acima, ou seja, se você pegar em quantidade, o trator vendeu 20% acima, mas no faturamento agregado do setor está apenas 8 que eu tô falando, que eu falei anteriormente. Por que tem essa diferença? Porque você vendeu muito trator de cavalagem baixa, acima de 100, abaixo de 100 cavalos. Justamente é para essas culturas que eu falei que estão compradoras, café, laranja e pecuária, usam um trator de menor cavalagem. Os tratores de maior cavalagem são lá do Centro-Oeste, soja e milho que está ruim. Então você teve um perfil realmente de compras de tratores, no caso de tratores, né? De menor cavalagem em função desses mercados que estavam compradores. Agora, esse pessoal acessou o crédito, tá? Acessou o crédito do governo. Você tem, além de você ter o Moder Frota com 13,5, você tem o Pronamp, que está 12,5, e você tem o Pronaf, né? Que o Pronaf está 5,5, que é a linha de crédito para pequenos agricultores. Então, que é bastante acessível, pessoal, vamos dizer assim, ela chama compras, né? Então, o perfil foi exatamente esse. Mais vendas para agricultores menores para café, laranja e pecuária principalmente. E os recursos utilizados, né? Quais foram os caminhos encontrados pelos produtores para contornar aí as dificuldades de crédito? Olha, como eu falei para você, você tem uma parcela de inadimplência, mas é uma parcela pequena, muito concentrada no Centro-Oeste, um pouquinho no Mato Grosso do Sul e no Rio Grande do Sul. O resto do Brasil não tem inadimplência grande, então o agricultor tem acesso e hoje, se você for aos bancos, tem dinheiro ainda, ou seja, não falta recursos. Mas a gente viu muito esse ano alternativas, principalmente para o consórcio, né? O consórcio, em algumas empresas, está representando quase 20% do faturamento. Então, é um número bastante grande para o mercado. Então, o pessoal comprou muito mais à vista no consórcio e, logicamente, menos no Moder Frota. E sim, principalmente no Pronaf, que é um juro bastante barato. Agora, olhando o cenário global, né? O senhor comentou, tivemos as tarifas americanas, tivemos também ali guerra comercial, né, entre Estados Unidos e diversos países, em destaque aí China e, claro, nosso destaque aqui com o Brasil, que nos impactou bastante, né, em diversos pontos da exportação principalmente. Olha, e eu trago essa questão internacional também, porque o que a gente vê que esse desafio, né, do setor de máquinas agrícolas em questão de vendas não é exclusivo aqui do Brasil. A gente vê outros países, outras regiões do mundo passando por dificuldades similares, seja por motivos econômicos, né, dentro das tarifas, seja por motivos bélicos, né, países em guerra e tudo mais, enfim. Diante de um cenário internacional complexo, qual que são os pontos de alerta, né, quais que são os sinais vermelhos que a gente que o setor de máquinas precisa ficar atento e quais que são os pontos de oportunidade? Olha, o setor de máquinas agrícolas a nível mundial tem passado por problemas, porque a soja, como eu comentei, soja de milho está com preço baixo. E aí vem o trigo junto com também está com preço baixo. Ou seja, os grãos, de uma forma geral, estão com preços baixos, né? E é uma commodity internacional. Então você pega, por exemplo, todo lugar tem plantio de cereais. E o cereal tá com excesso de oferta mundial, isso derruba o preço no mundo inteiro. Você pega a Europa, tá com preço baixo. Os Estados Unidos, além de estar com preço baixo, eles têm um problema lá que a China deixou de importar soja deles, ou seja, eles têm além de estar com preço baixo, o principal cliente deles não estava comprando, está comprando aqui do Brasil. Ou seja, o mercado de grãos em geral está passando o que a gente chama de um período de baixa, né? Você tem um excesso de oferta, e aí você tem que demora de 3 até, às vezes até 4 anos para você consumir esse excesso de oferta e o preço subir um pouco. Para o nosso ouvinte ter ideia, o preço da soja lá em Chicago, aqueles em 19, 20 até 22, chegou a estar $17 o bushel, que é 27 quilos. Hoje está em torno de $10, então você vê uma variação muito grande de preço. E $10 o bushel não é um preço historicamente ruim, é um preço que a gente considera baixo, mas é um preço normal. Então você tem o mundo inteiro com uma sazonalidade
baixa de preços para as commodities de grãos, né? É lógico que aí você sempre tem outras atividades que não estão com preço baixo. Eu citei café, laranja e pecuária, que os países ou as empresas que têm produtos, têm portfólio para esses produtos, estão muito bem, ou seja, elas faturaram muito, elas faturaram mais que o ano passado, ou seja, o mercado é bastante, principalmente o mercado brasileiro, é bastante heterogêneo, ou seja, você tem empresas muito concentradas em grãos, outras empresas muito concentradas aqui nesse em, em café, laranja e pecuária. Essas empresas foram muito bem. Então, você tem vamos dizer assim, mundialmente, você tem essas diferenças nos preços. E não podemos citar também algodão, no caso do Brasil, que não foi um mercado ruim. Cana-de-açúcar piorou muito no segundo semestre, mas o primeiro semestre veio bem, que também é uma commodity, você tem preços internacionais, então você tem, dependendo muito do tipo de commodity que você analisa. Mas voltando, soja e milho, trigo é o principal mercado de máquinas agrícolas no mundo inteiro. E quando esses preços estão baixos, aí você tem que realmente a venda cai. E aí as empresas estão, assim, já sabem disso, né? Sabem que o mercado de máquinas agrícolas tem essa variação e tem que ter organização e planejamento para passar esse período, que é um período que não vai durar para sempre. Ou seja, vai chegar uma hora que o preço volta, fica um pouco acima e as vendas voltam a ficar um pouco melhores. Muito bem. Agora para 2026, quais são as perspectivas, quais que são os cenários aí que a gente tem que olhar para 2026 para o setor de máquinas agrícolas? Olha, para 2026, a gente está entendendo que é um mercado muito parecido com esse, ou seja, a gente não consegue enxergar gatilhos que vão fazer que o mercado fique muito diferente, nem para cima e nem para baixo, ou seja, o juro deve ficar, não deve mudar muito, ou seja, só deve mudar lá no segundo semestre para o próximo plano safra, o plano safra 26, 27, está um pouco longe ainda a gente cogitar quanto é que vai ser o juro, mas deve ser um pouco menor, considerando aí as previsões aí da Selic para frente. A, o preço da commodity também não, todos os analistas falam que no próximo período não deve mudar muito. Então, o nosso principal mercado, soja e milho, continuar com o mesmo preço. Então, a gente, com base nessas duas variáveis, que são variáveis chaves, a gente entende que o ano de 26 seria muito parecido com esse ano. Apesar da gente ter uma previsão de 3% acima, é um percentual muito baixo, a gente pode falar que é um mercado flat, né? Um mercado que continua igual, 26 continua igual a 25. Pedro Estevão, muito obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao Notícias Agrícolas. Eu que agradeço a oportunidade. E você continue conosco ao longo da nossa programação. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.